Fala aí pessoal, mais uma vez, Paulo Campos aqui do canal Overlander Brasil, agradecendo a oportunidade de nós estarmos juntos, aqui para trocar algumas ideias. Bom gente, primeiro eu queria pedir desculpa a vocês, que vocês vão escutar um toque-toque, um batuque aí de quebração, é que tem uma obra aqui perto de casa, então às vezes vocês vão escutar uns barulhos de quebra, mas não tem jeito. Todo final de viagem, todo final de uma expedição que a gente traça os pontos positivos e os pontos negativos dessa viagem. A gente faz um roteiro daquilo que a gente achou legal, daquilo que a gente não gostou e dos nossos gastos. Eu vou anotando aqui, ó, tem um livrinho de viagens, e eu vou anotando aqui todos os nossos gastos, tudo que eu achei, o que eu não achei. Vou fazendo também um resumo aqui, é um diário de bordo que eu vou escrevendo ao longo da viagem, conforme as coisas vão acontecendo, e quando eu sumo da barraca eu começo a escrever. Bom gente, esse aí é o nosso resumão, é os nossos pontos positivos e negativos da viagem a Jalapão. Vamos lá? Roda a vinheta e já volto. Já volto. Bom, gente, vou explicar a vocês primeiro qual foi o meu roteiro, rapidinho. O meu roteiro, ele está muito bem delineado nos vídeos, na playlist da Expedição Jalapão. Para onde eu veio, para onde eu fui, da onde eu vim, do Rio de Janeiro, os locais que eu parei, está tudo bem explicadinho, bem delineado. Só que uma explicação precisa ser feita. A maior parte das pessoas que contratam os transfer ou as viagens ao Jalapão por empresas lá de Palmas ou do próprio Ponte Alta, eles fazem as viagens em sentido anti-horário. Eles começam por Mateiros, vão a alguns fervedouros lá do Buriti ou Cachoeira da Formiga, descem, alguns vão à Cachoeira Velha ou não, descem ao Sussuapara, vão à Lagoa do Japonês e terminam na Pedra Furada. Esse roteiro é o roteiro anti-horário, tá? Que para alguns lá é mais fácil e é mais rápido. Na verdade, esse roteiro com 2, 3 dias você consegue fazer. Eles começam no sentido anti-horário, tá ok? Eu fiz o meu roteiro no sentido horário, começando por Rio de Janeiro, no posto Três Marias, e depois lá em Terezinha de Goiás, e depois Rios Azuis. Resolvi começar pelos Rios Azuis, porque era um local que eu queria conhecer, um local bonito, é um local legal de se visitar, e eu comecei pelos Rios Azuis, Lagoa da Serra, Fumaça, Soninho, Lagoa do Japonês, Pedra Furada, Ponte Alta, Sussuapara, Cachoeira Velha, Mateiros e Mumbuca. Bom, gente, é isso. Eu cometi, vou explicar para vocês depois, mais detalhadamente, eu cometi um grande erro de trajeto. Uma coisa é a gente ter a premissa, olhando no telefone ou no GPS, o tempo de horário que está marcado para a gente chegar em determinado local. Outra é você percorrer, é você chegar até lá. A realidade é mais dura e mais difícil, que às vezes a gente olhando, a gente se depara com determinadas situações, que lá diz assim, Cachoeira Velha até Mateiros 2h30. Não foi. Da Cachoeira Velha até Mateiros foram 6 horas de viagem, tá? E para você percorrer em torno de 60 quilômetros. Do Rio Novo até Mateiros dá 40 quilômetros mais ou menos. Foi, no conjunto todo desse percurso, foi em torno de 5 a 6 horas. Esse talvez tenha sido, já vou dizendo para vocês, o meu maior erro no trajeto. Para quem vai fazer, durma na Cachoeira Velha, acorde cedo para você ir a Mateiros, né? Que aí você, no meio do caminho, você vai ver o que? As dunas do Jalapão. E depois você chega a Mateiros. Eu, no meu telefone, no meu GPS, estava dando 2 horas de viagem.
Eu saí de lá eu saí de lá em torno de 1h da tarde, da Cachoeira Velha. Calculei que 3 horas eu estaria chegando nas dunas do Jalapão. Eu cheguei em Mateiros, eram 7h30 da noite. Então eu aconselho a vocês a dormirem na Cachoeira Velha, fazerem um camping selvagem lá, um free camping, um wild camping, ou dormirem em Rio Novo. Em Rio Novo tem lá uma sorveteria, tá no link, vou deixar para vocês aqui. Tem uma sorveteria lá, tem uma estrutura. Eu acho que dá para vocês dormirem tranquilamente em Rio Novo. Ou vocês durmam na Cachoeira Velha ou durmam em Rio Novo, para vocês pegarem a duna do Jalapão. Eu não fui nas dunas do Jalapão, porque quando eu cheguei lá já era 5 e pouco da tarde e não tinha como continuar. Eu tinha o meu horário para chegar a Mombuca. Bom, outra coisa, o que efetivamente me tirou de continuar a ver alguns outros fervedouros e as dunas do Jalapão e voltar, foi de uma dor de ouvido que eu tive grande. Eu tive uma dor de ouvido braba demais da conta. No Rios Azuis eu tomei banho lá, na Lagoa da Serra eu também tomei banho lá. Na Lagoa da Serra, para lá, eu comecei a sentir dor de ouvido. Mais precisamente, quando eu saí lá da Pedra Furada, eu tomei banho gelado também, e ali foi o cadafalso. Da Lagoa da Serra eu comecei a sentir, deveria ter entrado logo de imediato no antibiótico e no anti-inflamatório, deixei para começar a tomar na Pedra Furada, e aí no Jalapão já estava com dor de ouvido, na Lagoa do Japonês já estava com a dor de ouvido danada. Eu não tomei banho na Lagoa do Japonês, tá? E no fervedouro que eu tomei banho, molhei só até o pescoço. Para mim ali ficou complicado por causa da dor de ouvido que eu estava sentindo. Eu tinha preocupação de romper o tímpano ou coisa que vale, ter que procurar um hospital. Não tem hospital, não tem assistência, não tem nada, e é muito complicado porque eu estava dirigindo sozinho, então foi complicado. Não quis arriscar, tá? Dos pontos positivos, eu me deparei com lugares lindos, absurdamente lindos, demais da conta. O Cerrado Brasileiro e o local onde eu fui, dos locais que eu fui, foi maravilhoso, foram lindos demais. Aquele vermelho, né? Aquele vermelho, parece que você estava andando em Marte, né? Lindo. Rios Azuis, eu fiquei dentro dos Rios Azuis, vocês viram. Os Rios Azuis é bonito, só que lá não é camping, te cobra uma estadia. Para mim foi bom porque eu consegui pelo menos guardar o meu carro, não tem banho gelado, não tem cozinha comunitária, o atendimento não é legal, as pessoas não te perguntam se você está bem, se você está mal, se você está precisando de alguma coisa, não perguntam nada, você estaciona e acabou. Ali é uma família que mora ali, é uma família que explora aquilo ali, tudo certo, tudo bem, mas não tem muita afinidade no trato com relação a essa parte de campismo. Mas tudo bem, o local valeu a pena pelo local em si. Também não me incomodaram de maneira nenhuma, não me perguntaram nada, também não me incomodaram em nada, tirando o fato que eu estava acampando e o banheiro lá no final do dia estava fechado. Foi complicado, mas tudo bem, quando o pessoal sai, né, o pessoal vai embora, eles fecham tudo e acabou, mas tudo bem. Eu comecei a fazer em sentido horário, depois eu fui para a Lagoa da Serra, foi maravilhoso a Lagoa da Serra, o local é lindo, tem rede elétrica. Aliás, no Jalapão eu levei o meu gerador, eu usei uma vez, tá? Para poder gastar o combustível, etc. No Jalapão hoje, se vocês... já não é o mesmo Jalapão de 5 anos atrás. O Jalapão hoje está bem assistido de rede elétrica, tem postos de gasolina em Dianópolis, Pindorama, Ponte Alta e Mateiros tem 2 postos de gasolina. Eu levei 40 litros de combustível, não tinha necessidade. Se eu quisesse levar uma reserva, bastaria 20. Não tinha necessidade de ter levado tanto combustível pesado. Lagoa da Serra foi ótimo. Lagoa da Serra, depois eu tive um contato com algumas pessoas que depois que eu fui, foram para lá. Vai mudar, o camarada vai fazer um resort lá, vai fazer cabanas e tal, um hotelzinho. Então
aquilo que vocês viram comigo lá não vai ser mais aquilo que é daqui a algum tempo. Ele vai modificar bastante. Eu soube por um amigo que foi lá, que me mandou um recado que quando eles estiveram lá tinha o dono com a filha, com a esposa, um engenheiro e um arquiteto fazendo um planejamento para transformar aquilo num resort. O Cachoeiro da Fumaça é lindo, muita água, lindo de morrer. Soninho, daria para fazer um área de camping no Soninho, mas como eu preferi ir para a Lagoa do Japonês, que eu estava no meio do caminho, ou Pedra Furada, eu vou deixar o card para vocês aqui. Eu preferi fazer isso. A dona Jovelina e seu Zé, que é a família, seu José e a dona Jovelina, que são as pessoas que eu encontrei lá. Eu soube que já não estão mais lá, saíram, agora tem um outro rapaz. Lagoa da Serra foi ótimo. Pedra Furada foi bem legal, muito bem recebido pelo Adelino, pelo Paulo, o proprietário. Dei sorte de encontrar com o proprietário lá, o Adriano Jorge, que me mostrou toda a fazenda. Eu fiquei lá duas pernoites por autorização do proprietário. Eles não aceitam na Pedra Furada que você faça camping. É um pernoite apenas e no outro dia você tem que ir embora para você pegar o pôr do sol e etc. Não é a pegada do proprietário transformar aquilo em camping. Não é o que ele pretende. Lagoa do Japonês foi o pior local que eu fui. Sujo, atendimento pior ainda do que no Rios Azuis. Não te perguntam absolutamente nada, um atendimento fechado, as pessoas te recebem, não te recebem sorrindo, não te recebem alegres. Não foi legal na Lagoa do Japonês, sujo. A cozinha, sem querer, eu entrei, horrível, banheiro horrível, bagunçado, falta investimento, falta colocar dinheiro lá. Parece que a pessoa que é o dono, o proprietário, só sabe explorar aquilo. A lagoa em si é muito bonita. A Lagoa do Japonês em si é muito legal. A parte da lagoa é muito legal. Eu dormi no estacionamento lá. Não me perguntaram também nada. Não foi legal o atendimento e o local onde eu fiquei. Se é para você ficar, depois que você foi na Lagoa do Japonês, eu aconselho você saírem e dormir do lado de fora. Ali, qualquer canto ali, você consegue fazer um camping selvagem absolutamente desnecessário. Você pagar R$60, como eu paguei, para você dormir no estacionamento, cuja a visitação é R$20. Bom, Cachoeira Velha. O pior trecho que eu peguei, Cachoeira Velha, foi horrível. Cachoeira Velha, Amateiros, horrível. Péssimo. A Serra Gerais é muito bonito também. Ali, o miolo das Serra Gerais foi até tirado desses passeios, porque é muito meiuca do Tocantins, né? Ali do Parque Estadual. Você não consegue muito ter acesso, é difícil, é chato, é complicado de achar, não é fácil. Cachoeira do Urubu Rei é lindo. Cânion do Encantado foi muito bem recebido pelo seu Bonfim, a esposa e o guia, que são muito educados. Valeria a pena você ir apenas e tão somente para comer lá. A comida daquela senhora é maravilhosa, foi muito bem tratado. Eu cheguei lá de supetão, eu precisava fazer hoje um voucher, fazer o pagamento adiantado lá nos donos, mas eu não sabia, eu não fiz. E como eu vou, gente, geralmente pautado, eu faço sempre um acordo com uma agência de informação ou de notícias, para que eu possa vender as minhas imagens e segmentar as minhas imagens para venda. Como eu fui pautado por uma agência de notícias de São Paulo, eu tinha o credenciamento até junto ao Nuturantins para ir nas dunas do Jalapão, filmar e etc. Quando eu cheguei lá, falei, olha, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu sou jornalista, estou aqui, apresentei o credenciamento, eles me incluíram, o seu Bonfim entrou em contato com o dono do local,
me autorizou a descer com guia. Eles me isentaram o pagamento, mas eu deixei um valor lá, deixei um valor de 50% do guia e mais o almoço. Eu achei justo, achei correto, não me cobraram nada e foi muito gentil, foram muito gentis lá, efetivamente o tratamento deles lá, foi muito cordial. Tá também no link para vocês verem, foi tudo direitinho. O pior local, sem dúvida nenhuma, foi a Lagoa do Japonês. Mumbuca, assim que eu cheguei lá, a Mumbuca estava reabrindo, numa semana anterior ela tinha reaberto para o turismo. Mumbuca estava realmente vazio, como vocês viram, Mumbuca foi retirado do roteiro das agências de turismo. Espero que volte à normalidade. Fiquei na prainha de Mumbuca, tá? Lá com o Adriano. Prainha de Mumbuca, para quem quer descansar, eu aconselho vocês irem lá e ficar uns 2, 3 dias. O lugar é maravilhoso, tem fervedouro, tem praia, o Adriano recebe muito bem as pessoas. É um doce de menino, geralmente a esposa estava se programando para ir lá, para fornecer almoço, etc. São muito educados. Eu paguei R$50 nos dias que eu fiquei lá. Como eu estava reabrindo e eu estava fazendo os vídeos para o canal, eles não quiseram me cobrar, mas mesmo assim eu paguei a diária de R$50 lá, paguei R$25 pelos 2 dias que fiquei, porque também achei justo. E o tratamento deles foi muito cordiais. É um local que vale a pena para você descansar 2, 3 dias para quem está numa expedição mais longa, no Jalapão. Ali parou a minha viagem. Ali efetivamente parou a minha viagem, porque o ouvido já não aguentava mais. Eu não iria parar ali. Eu ia continuar até Bom Jesus, ia no cânion da desordem, o cânion da concentração, subindo Bom Jesus, tem um cânion, vou botar o nome para vocês aqui embaixo, o cânion que eu ia depois até Bom Jesus, daria umas 8 horas, e depois eu pegaria a BR-101 e desceria em peguei de descer pela 116, eu desceria pela Orla, né, pegando lá a beira-mar, não pegaria a 116. Acabou que a dor de ouvido me pegou de firme e eu não quis mais continuar. Vou pedir só um tempinho aqui que eu vou ver como é que está o tempo aí atrás na câmera, para ver como é que está o tempo e já volto. Só um minuto. Voltei, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem jeito, porque é isso aí. Bom, eu fiz algumas anotações que, passando em direção a Brasília, né? Depois de Brasília, você já tem a mudança completa da estrada. A planície, a vegetação modifica-se totalmente, é incrível. As árvores e as capas verdes já começam a entrar aquele cerrado, muda muito a beleza. Parece uma beleza inóspita de Brasília para lá. No início da Goiás 436, cristalina, a estrada é horrível, é péssima. O caminho é muito ruim, o asfalto é muito irregular, vocês devem tomar cuidado. O trajeto até Alto Paraíso, Teresina, né, de Goiás, é lindo, eu notei, é lindo. Né? Peguei uma ventania, ao contrário, nesse dia, uma ventania de reboque, mas ao contrário, para subir determinados pontos foi complicado, e é um trecho perigoso porque tem muito caminhão, a estrada é bem escorregadia. Quem tem o pneu mud aconselha aí também é bem devagar, tá? Então essa ventania ao contrário aumentou o meu consumo de combustível e prejudicou bastante na troca de marchas, etc. Foi complicado. E o caminho é apertado, não dá para vacilar. Se você errar ali, o prejuízo é certo. Desse trecho de Teresina de Goiás para frente é complicado, né? Eu vou deixar para vocês aqui a minha timeline. Essa timeline vai mostrar de onde eu saí e quais são os caminhos que eu fiz. Vocês deem uma olhadinha, por favor, nessa timeline que vai entrar agora aí. Vou botar para vocês.
Voltando, o caminho apertado, na DF 130 Planaltina é bem bonita, novamente, né? Da 436 130 foi na época que eu botei gasolina, eu parei para botar gasolina aí, né? Que foi o pior trajeto que eu peguei. Até aquele momento foi justamente esse trajeto complicado, foi complicado. Depois, Lagoa do Japonês, Lagoa da Serra tranquilo, fumaça, etc. O pior trajeto depois foi até a Lagoa do Japonês. Foi o pior trajeto até ali, foi até o Lagoa do Japonês, ou seja, passando por esse local, fumaça, soninho, descendo para a Lagoa do Japonês, eu subi para a Pedra Furada. Então, esse trajeto, naquele momento, depois da BR-436, da Goiás 436, para a Lagoa do Japonês, foi o pior caminho. E das coisas que eu vivi no Tocantins, gente, e das coisas que vi, o que eu mais gostei foram as pessoas que lá encontrei. Encontrei pessoas que me acolheram, pessoas que foram amorosas, pessoas que foram gentis e que me trataram como se fossem membros da família. A dona Jovelina e seu Zé, que eu anotei aqui, foram ótimos. E se você for anteceder um bocadinho, tá aí o Alberto, o caminhoneiro, que eu encontrei lá em Terezinha de Goiás, que ele estava com o pneu furado. Batemos vários papos, foi ótimo, ele foi muito cordial, trocamos algumas ideias ali, já começou ali tudo muito bom. Depois eu conheci a dona Jovelina e a família dela, maravilhosa. O seu Zé é um homem inteligentíssimo, é um sábio, ele consegue resumir as coisas, mesmo sendo um homem de poucas letras. Eu escrevi exatamente isso, um pouco letrado, era de uma sapiência na formulação de determinadas ideias, onde ele conseguia resumir tudo em pequenas palavras. Era capaz de sintetizar a essência das coisas em poucas palavras. Conheci o Paulo lá na Pedra Furada, era um solteirão convicto e dizia que casamento dava muito trabalho. Viveria viver só e às vezes dar os namoricos dele. Conheci o Adelino. O Adelino era um profissional que eu coloquei aqui, era um solteiro convicto e diz que o casamento e filho dá muito trabalho. O Adelino me esticou as mãos em determinado ponto e me disse assim: eu tenho orgulho de ser operador de máquinas, depois de 25 anos eu tenho minha carteira profissional, meu registro. Um menino bom, o Adelino, foram duas pessoas maravilhosas ali que eu encontrei, que me trataram com muito carinho. Eu escrevi aqui para vocês, um homem de sorriso fácil, mão pesada, homem bruto, mas tudo era piada. Com 13 filhos, dizia com orgulho que tinha criado os 13 sem ter nunca mexido em nada que era dos outros. Que falou que criou os 13 filhos em cima de um trator, né? Ele era tratorista. Dona Jovelina também, esposa do seu Zé, que dizia: só peço a Deus que nunca... que ela dizia que a única coisa que ela tinha preocupação é de não ver um filho dela ir antes que ela. E a única coisa que ela pedia a Deus é que ela pudesse ir antes de acontecer alguma coisa com qualquer filho que ela tenha, ela, seu Zé. Conheci os Tatás, o Tadeu, o Tatá e o Tanaka. O Tadeu é aquele que eu vivia chamando de Beto, pois foram uma presença boa, uma presença alegre, as esposas foram maravilhosas, pessoas gentis. Foi um achado encontrar os Tatás. E de todas as paisagens, gente, que eu vi, a mais bonita foram as pessoas que eu lá conheci, realmente. As pessoas que preencheram o meu vazio entre um ponto e outro. Entre um ponto e outro, eram 6, 7 horas de viagem. Eu não via ninguém, eu não cruzei com ninguém.
nesse pedaço de chão. Nos pontos turísticos, Lagoa do Japonês, Pedra Furada, Lagoa da Serra, eu encontrei gente. Rios Azuis eu encontrei gente. Cachoeira Velha eu não encontrei ninguém. Do Rio da Cachoeira Velha até Mateiros eu não encontrei ninguém. Só vi gente quando eu passei em frente às dunas do Jalapão. E recebi muitos inbox falando que eu fui louco de ter viajado sozinho, porque o risco é grande. E realmente foi. Mas era uma coisa que eu queria me colocar à experimentação. Algumas pessoas não sabem lidar bem com a solidão. Eu sei lidar bem com a solidão. Senti falta, é claro, de um companheiro, de uma companheira de viagem e, acima de tudo, da minha esposa. Mas eu não quis levar a Sassá porque eu sabia que seria muito difícil esse trajeto. O trajeto, por exemplo, daquele trecho da Cachoeira Velha, que eu pego aquele caminho para pegar aquele corte, né, aquele atalho até Mateiros, se o carro quebra ali, ficaria complicado. Eu recebi um depoimento depois de um caminhoneiro, um inbox grande, ele me dizendo assim, nem todos os comentários eu autorizo, então alguns comentários eu deixo reservado. Então, esse caminhoneiro falando que ficou quebrado lá num pedaço de Mateiros até de Rio Novo até Mateiros e ficou 7 dias quebrado nessa região por ali. Ele não viu ninguém, ficou 7 dias. No final ele estava com 1 quilo de arroz e 1 litro d'água. Até que passou um grupo de jipeiros, etc., e ajudou ele a sair numa época de chuva. Ele pensou que ia morrer. E ele mandou esse recado para mim. Eu tenho uma certa manuseio com algumas coisas do meu carro. É claro que se uma bomba de combustível quebrar, não posso fazer nada. Outras coisas eu consigo consertar, outras coisas eu consigo resolver. Eu lidei com o carro com muito carinho, com muito jeito. Vocês vão ver que eu agora, nos próximos vídeos, a manutenção quebrou muita coisa. Eu tive que consertar, eu tive que mexer, eu mesmo fiz. Os vídeos vão começar agora para vocês aí, a partir da semana que vem. E alguns, porque você devia ter aumentado a velocidade. Eu falei, não, se eu tivesse aumentado a velocidade, a sensação que eu tenho é que eu chegaria só com o volante na mão. O carro é pesado, tem os amortecedores reforçados, ele é um pouco mais duro por causa das curvas, se eu tivesse forçado eu ia me prejudicar. Quebrou o quebra-mato, os coxins foram todos para o espaço, o amortecedor quebrou a coifa, foi uma série de coisas ruins que aconteceram nessa viagem, tá? Então, vocês vão ver daqui para frente a manutenção, a troca do amortecedor de direção e outras coisas mais que eu tive que fazer no carro. Então, e aí talvez, movido por esse sentimento de solidão que eu estava entre um ponto e outro, quando eu chegava num determinado lugar e que eu tinha um riso, tinha um afago, tinha um carinho, eu me sentia excepcionalmente bem por conta disso. Nos trechos entre um ponto e outro, a oração e a presença de Deus no meu coração e a lembrança da minha família foi o que me conduziu por esse trajeto. Foram 16 dias de viagem de muita solidão, muita solidão. Eu consegui encontrar com gente realmente nesses pontos. Não aconselho a ninguém a fazer esse trajeto sozinho, com a esposa principalmente, sem ter um companheiro atrás. Pelo menos 3. Você fizer esse trajeto sozinho, se acontecer alguma coisa contigo, você vai morrer lá, vai ficar por lá, e lá você fica, e tudo bem. O problema é quando você está com a esposa. Então eu não aconselho a ninguém a fazer isso que eu fiz, acompanhado de um ente querido, tá? Eu acho muito complicado. Serra Gerais, também é uma outra parte do roteiro que ninguém vai, foi lindo, Quênio Encantado foi maravilhoso, Cachoeira do Urubu Rei maravilhoso, tudo ótimo. E o que me tirava do isolamento nesses casos era justamente encontrar as pessoas nos pontos turísticos. Os custos, isso aqui, gente, isso aqui é uma parte de combustível, uma outra grande parte de pedágios. Muitos pedágios e combustível, muito. Eu aconselho vocês a fazerem um Connect Car, um Sem Parar, ou qualquer outra coisa, porque vocês vão economizar no final.
Vale muito a pena fazer um Connect Car, um sem parar, alguma coisa, porque você poupa no final dinheiro pra caramba. Em termos de pedágio, combustível, eu gastei 1.000. Agora vamos aos custos, né? Para mim, o passeio e a viagem mais barata é essa que eu fiz. Eu até pesquisei para ver se valeria a pena alugar um carro lá. Sabem vocês que uma diária de um 4x4 lá fica em torno de 500 a 700 reais. A diária de um carro 4x2 lá fica em torno de 300 reais. Há 10 dias, vocês calculem. 10 dias um carro a 600 reais, dá 6 mil reais. Um carro 4x2 a 10 dias daria em torno de 350 a 400 reais. Vou botar 350, daria 2.500 reais. 2 carros nessa brincadeira, chegaremos na bagatela no mínimo de 10 mil reais. Então, o melhor caminho, o melhor trajeto é aquele que você faz com o seu próprio carro, barato, para baratear o teu custo. Então, eu gastei de combustível R$ 1.876. Eu gastei R$ 280 de pedágio. Na Pedra Furada eu paguei 60. Tá aqui, ó, mesmo, tá? No Cânion do Encantado eu paguei R$100, eu paguei metade, mesmo sendo isento, eu deixei R$100 lá. No Cânion Sussuapara eu paguei R$20. No camping, lá na Lagoa da Serra, eu paguei 50 lá pro proprietário e depois deixei mais R$50 lá no dia, que eu fiquei mais um dia lá. Eu não sabia se eu ia ficar mais um dia ou não, então eu paguei mais R$50. Gastei R$435 de compra no todo. Então, gente, o meu gasto para 16 dias de viagem no Jalapão, eu gastei R$ 2.713,25. R$ 2.713,25. No total de gastos, dividido por dia, eu tive um gasto de R$ 180,88 por dia. R$ 181 por dia. Eu gastei 65% de combustível, 8% de pedágios, 16% de alimentação e 11% de despesas com visitação. Então, gente, esses foram os meus custos para 16 dias de viagem. Foi muito bom ter feito essa viagem sozinha, foi um redescobrimento para mim pessoal de uma série de coisas. Eu voltei bastante mudado internamente. Agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa viagem. Eu não posso aqui nominar todos os queridos pessoas que me mandaram inbox, que me mandaram mensagens, que me mandaram correspondência, que me enviaram solicitações. Não são todos os comentários que estão pré-autorizados no canal. Alguns visitantes que eu já recebo já estão pré-autorizados a enviar os comentários, outros eu deixo em princípio restringido, porque a gente nunca sabe, não por nada, vocês me peço desculpas. Alguns comentários são muito pessoais, eu prefiro reservar esses comentários, por exemplo, como esse caminhoneiro que me fez um relato muito bonito da vida dele, na viagem dos transportes da vida dele que ele fez lá em Mateiros. Então, agradeço a todos vocês que participaram comigo nessa viagem. Não gostaria de nominar. Agradeço a todos o like, o adicionar o canal e os comentários que vocês fizeram. Isso me faz me conduzir sempre por esse caminho, de tentar produzir um canal um conteúdo mais verossímil, mais verdadeiro, mais detalhado para vocês. Desejo que essa playlist sirva, acima de tudo, como um instrumento e um guia para todos aqueles que desejem fazer a viagem ao Jalapão. Quem quiser ainda fazer esse percurso mais off-grid, mais independente, vocês têm que se apressar. Eu creio que o Jalapão daqui a mais uns 2, 3 anos não será mais esse Jalapão que eu fui, e muito menos é o Jalapão que de 5 ou 6 anos atrás. Não é e não será. Um abraço a todos, beijos, fiquem com Deus,
Deus guarde a família de vocês e vamos que vamos. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Fui.